Olá, que bom que você está aqui nos 52 Semanas de Networking, um podcast criado para você que entendeu que o networking é importante para a sua vida, para o seu negócio. Nas próximas 52 semanas, a gente vai falar sobre ferramentas, hábitos, dicas para você utilizar o networking de forma estratégica. Eu sou Cleiton Benício, eu sou hoje diretor executivo do BNI. BNI é a maior organização de networking do mundo. Já são 9 anos trabalhando com isso, diariamente conduzindo, treinando empresários sobre o tema networking. Já tive a oportunidade de treinar mais de 6 mil empresários aí no Brasil todo. E hoje estou aqui para compartilhar com você algumas dicas sobre isso. E hoje a gente preparou um programa muito especial falando sobre erros que são muito comuns no networking. Quero aproveitar para agradecer o apoio do BNI Ceará e também da Octacom, onde nós estamos gravando esse podcast hoje. Esse podcast também tem uma produção da Inspira Comunicação. Bom, para vocês entenderem, hoje, para fazer esse conteúdo, hoje eu estou envolvido com vários grupos de networking, vários empresários de diversos tamanhos, perfis, segmentos, e eu pedi para eles me falarem, né? O que que você acha que acontece de errado num evento de networking? O que que você acha que muitas vezes não dá certo? E aí a Fernanda vai trazer aqui para a gente quais foram esses pontos que a gente levantou e a gente vai comentar cada um deles, para que você também que está ouvindo a gente vá refletindo. Será que eu já fiz isso em algum evento? Será que alguma vez isso já aconteceu comigo? Então, Fernanda, o que que foi o primeiro ponto que trouxeram aí para a gente? Primeira pergunta: por que muitas pessoas cometem o erro de esperar resultados imediatos no networking? Pois é, a gente percebe muito isso acontecer. É, muitas vezes o empresário ele vai para o networking com muito aquela visão de vender. Quero vender, eu preciso vender, como um caçador mesmo, né? E networking não tem nada a ver com isso. Para networking dar certo, a gente precisa de confiança, a gente precisa de relacionamento. E confiança leva tempo. Então eu tenho que enxergar que se eu quero estratégias de curto prazo, eu tenho outros caminhos. Vou dar um exemplo para vocês. Eu sou profissional de marketing. E se a pessoa ela quer vender imediatamente, ela tem o Google, por exemplo, que ela pode anunciar e logo na sequência ela começa, se ela contratou um bom profissional, ela vai ter um retorno quase que imediato, né? Você paga, o anúncio está ali, as pessoas procuram e chega até você uma pessoa interessada. Só que no networking isso não vai acontecer, né? Então, networking a gente também enxerga como uma ferramenta de marketing, mas é uma ferramenta de marketing que ela vai estar dentro de um universo de médio ou de longo prazo. Então é enxergar assim, eu tenho que começar a fazer agora, tenho que começar a fazer imediatamente, mas eu tenho que plantar para poder colher. Isso é inevitável. Então, esse erro de esperar resultado imediato é um erro de fato muito comum, mas você que está ouvindo a gente, comece a pensar que quanto antes você começar a fazer networking, antes você vai colher, antes o resultado ele vai vir. Então, melhor dia de começar é hoje, né, a fazer o networking. O que mais, Fernando, que trouxeram aí pra gente? Segunda pergunta: como podemos evitar ser insistentes ou invasivos ao construir conexões profissionais? Muito bem, muito bem. Que também é um outro momento que é muito comum quando a gente percebe interações ali em eventos de networking. Muitas vezes as pessoas só querem falar delas ou mal perguntam o nome, já quer marcar uma reunião, já quer montar uma proposta comercial de alguém que nem conhece. Então, algumas dicas aqui, primeiro, eu acredito que é respeitar o tempo do outro. Então, quando você estiver interagindo com alguém,
Entenda o tempo dela, entenda se ela é uma pessoa mais tímida ou extrovertida, entenda se aquela linha de conversa é aquela mesma, né, que você quer ir. Então, acho que respeitar o tempo do outro é um ponto interessante aí para você pensar. E fazendo isso de uma forma muito natural, de uma forma muito sutil. Você não precisa de um script para ter sucesso no networking, você não precisa de um roteiro para conseguir ter resultado. A naturalidade, a autenticidade é algo que vai fazer toda a diferença ali no teu processo. Você vai ser muito mais interessante se você for quem você é, na tua família, com teus amigos, com seus clientes. Você não precisa colocar uma máscara ali para participar de um evento de networking. Seja natural, seja sutil. E um outro ponto também que é interessante refletir é você trabalhar interações graduais, né? Então, a gente não vai ficar melhor amigo de uma pessoa num primeiro contato, a gente não vai ser convidado para o lançamento do produto da empresa, talvez numa primeira conversa. Então, se permita fazer interações graduais. Conheça a pessoa no encontro, depois você evolui mais um pouco, porque essa ansiedade de num primeiro contato eu já querer virar melhor amigo, muitas vezes ela vai afastar aquela pessoa que é muito interessante para você. Então, em resumo, isso, né? Respeitar o tempo do outro, ser sutil, natural e também fazer interações graduais. Essas são as dicas que eu te dou para que você possa construir relações sem ser insistente, sem ser chato, sem ser invasivo. Certo. Terceira pergunta. Qual a importância de dar seguimentos aos primeiros contatos e indicações recebidas? Aqui, pessoal, é muito importante que você faça acompanhamento de tudo aquilo que está relacionado a network. Então, por exemplo, contatos que eu conheci, como é que eu vou me organizar para desenvolver essas relações? Como é que eu vou me organizar para que eu possa continuar o contato com essas pessoas? E segundo, é como que eu vou dar feedback de indicações que eu recebo através do networking. Como é que eu vou acompanhar isso daqui? Eu não sei se você é bom de planilha, eu não sei se você é bom de CRM, se você é bom do papel, né? Tem gente que gosta de anotar coisas ali, papel e caneta. Não importa. O que importa é você se organizar para acompanhar. Quando eu digo acompanhar, é o seguinte: imagina que você conheceu uma pessoa super interessante em um evento. Qual é a tua estratégia para que você, dali a alguns dias, fale com ela novamente, siga nas redes sociais, marque uma reunião ou um café para vocês se conhecerem melhor, interagir com os conteúdos dela, enfim. Como é que você vai acompanhar essa nova conexão? Eu acredito que isso está mais ou menos na linha de um funil de um cliente, né? Quando um cliente entra na empresa, você manda uma proposta, ou faz uma reunião, ou envia conteúdos como é que fala isso no marketing? De esquentar, né, o lead, esquentar o contato. Então, o networking está nessa mesma linha. Como é que você esquenta essa conexão? Como é que você trabalha para que ela possa evoluir e não fique somente numa troca de cartão ou numa troca de telefones ali naquele evento? E a mesma coisa quando você recebeu uma indicação de alguém. É importante você dar feedback. Você chegar para a pessoa e falar: olha, eu consegui marcar uma reunião com aquela indicação que você me deu, eu consegui fechar um negócio com aquela indicação que você me deu, ou eu não consegui fechar um negócio por conta desse motivo. Então, acompanhar diz que você está interessado. Acompanhar diz que aquilo é importante para você. Então, nunca deixe de acompanhar as atividades e conexões que são realizadas, conquistadas através do networking. O que mais, Fernanda, que trouxeram aí para a gente como erro, né, de networking? Porque o network não deve ser visto apenas como um evento pontual. Por que que networking não deve ser visto como um evento pontual? Porque networking não é evento. Eventos
são ferramentas, lugares para você desenvolver networking. Mas se você acredita que fazer networking é participar de eventos, esse é um erro muito grande em relação a isso. Networking, pessoal, é um processo. Networking é um processo. Eventos de networking fazem parte desse processo, porque você precisa dos eventos para criar conexões, você precisa de eventos para conhecer pessoas. Mas você tem que entender que naquele evento eu dou início a um processo, eu dou início a um relacionamento. E como eu vou construir esse relacionamento é a grande chave do networking, é a grande chave do sucesso, é o que vai dizer se de fato aquilo vai dar certo ou não. Então é isso, Fernanda. Networking não enxergar de fato como evento, é você enxergar como um processo, como uma ferramenta estratégica para desenvolver o teu negócio. A quinta pergunta: como podemos mudar a mentalidade de fazer networking apenas quando precisamos de algo? Mudar a mentalidade de network é uma coisa que a gente precisa fazer urgente na comunidade empresarial como um todo, né? A gente sair desse olhar de que é um campo de vendas, é um campo de batalhas para ver quem vende mais para quem. Então, a primeira chave que você muda quando o networking você faz na sua essência é dar antes de pedir. Essa é a primeira chave que eu mudo quando eu estou com esse propósito. Então, o que que eu posso oferecer para as pessoas? Como que eu posso contribuir? Eu saio de casa, eu vou para uma palestra. O olhar é como é que eu posso contribuir com as pessoas que estão nessa palestra hoje? E não, será para quantas pessoas eu posso vender nessa palestra hoje? Essa é uma reprogramação de mentalidade que ela vai fazer toda a diferença, porque vai ser um diferencial para você, eu te garanto, porque as pessoas não estão preocupadas com isso, no geral, nem todas, mas boa parte é aquela coisa do quero vender, quero vender, quero vender. Uma outra, um outro ponto importante para você é enxergar o networking como um departamento do seu negócio. Essa também é uma mudança de mentalidade importante, porque muitas vezes a gente tem já como tradição, convenção, ali o marketing, contabilidade, jurídico, recursos humanos, como departamentos de um negócio, para que esse negócio possa funcionar. Coloca o networking aí, como um departamento também que eu tenho que dar atenção, que eu tenho que ter estratégia, que eu tenho que ter rotina, que eu tenho que ter métricas. Então, se você muda a mentalidade, enxergando o networking como um departamento, você vai ver como os resultados também vão ser diferentes. Primeiro, porque você vai saber o que é resultado, porque você vai ter metas, porque você vai ter objetivos, e aí você vai ter como acompanhá-los. E uma outra também mudança de mentalidade nesse mundo, né, do networking, é você ser proativo e não uma pessoa reativa. Então, quando eu falo de ser proativo, é você buscar oportunidades para as pessoas que estão à sua volta realmente ali de forma ativa, né? Eu não vou esperar alguém me perguntar se precisa de algo. Não. Qualquer sinal que a pessoa dê que precisa de alguma coisa, eu vou buscar uma conexão para ela e vice-versa. Então, seja uma pessoa muito proativa para que o network ele funcione para você. Então, acho que é isso, Fernanda. Basicamente, esses três pontos que eu falei aqui, né? Você ser proativo, você dar antes de pedir e você enxergar que o networking é o departamento do seu negócio. Certo. A sexta pergunta: como desenvolver uma apresentação clara e ter objetivos bem definidos no network? Como é que você faz para ter uma apresentação clara? Isso daqui é um para casa, né? É uma tarefa que é muito importante a gente ter, porque a gente não pode titubear quando a gente fala do nosso negócio. A gente tem que passar bastante credibilidade, a gente tem que passar bastante confiança, bastante competência. Então, a primeira coisa para você montar a tua apresentação é quem que você é, qual que é o teu nome, o que que você faz. E quando eu digo aqui o que você faz,
é você pensar em dizer, em comentar, em explicar o teu negócio de uma forma didática, de uma forma clara, de uma forma objetiva, para que o outro entenda o que que você está querendo dizer. Não é o momento de ser uma pessoa cheia de firulas, cheia de palavra difícil, cheia de termo técnico. Então, uma apresentação eficaz, ela começa com quem você é de forma clara. E o segundo ponto é o que é que você oferece. Qual é a tua contribuição para o mundo com o teu negócio? Qual que é o teu diferencial? Quais são as suas habilidades? Qual que é a sua expertise? O que é que você oferece? O que que você tem de diferente? Por que que eu teria vontade de recomendar você para alguém? Por que que eu teria vontade de comprar de você? Por que que eu teria vontade de conectar você com uma pessoa? Então, o que que você oferece? Qual que é o teu diferencial? E o terceiro ponto, qual é o teu objetivo? Eu estou no evento de networking, para quê? O que é que eu busco com essa conversa? O que é que eu busco com essa conexão? Então, ter um objetivo definido no networking é fundamental. Não é chegar no evento e pensar assim, qualquer pessoa que você me indicar tá bom para mim. Vou deixar meu cartão e quem precisar você manda me buscar. Então eu tenho que chegar dizendo, olha, o que é um bom cliente para mim é isso. Eu gostaria muito de fazer parceria com empresas de tal segmento, ou eu preciso muito da conexão com o diretor da empresa tal. Saber o que quer, ter um objetivo é extremamente importante para você fazer uma boa apresentação. Então, na hora de se apresentar em resumo, diga quem você o que que você oferece como diferencial e qual é o teu objetivo naquele dia, naquele evento. E que mais? Último ponto aí que trouxeram para a gente que é um erro comum aí no networking. Sétima pergunta: quais cuidados devemos ter com a nossa imagem, tanto presencialmente quanto online? Pois é, esse daí é um outro ponto, Fernanda, que é um erro que as pessoas cometem nesse universo networking, que é não cuidar da imagem. E não cuidar da imagem de uma forma 360 graus. Então, vamos começar isso lá no evento de networking. Dress code é importante? Total. Principalmente um dress code de acordo com o ambiente. Então, se você estiver num ambiente um pouco mais informal, talvez é dispensável a gravata, terno, alguma coisa assim. Então, por isso que a ambiência também é algo importante de se pensar quando eu penso em dress code. Só que a imagem, ela vai muito além da roupa, do cabelo, da maquiagem. Claro que isso tudo conta, isso tudo é importante também, mas um sorriso, uma postura aberta, ela também faz bastante diferença também. Quando eu digo postura aberta, é você se mostrar uma pessoa aberta a receber uma pessoa na tua roda de conversas, você ter uma postura aberta a receber uma pessoa que está indo a primeira vez naquele evento, de repente se é um participante que já vai ali há muito tempo, então, sabe, de abrir e falar, tua primeira vez, seja bem-vindo, que bom que você está aqui. Evitar gestos fechados também é muito importante em eventos como esse. Então, o tal do cruzar o braço, sabe, de demonstrar desinteresse, você também estar ali presente, né, de fato, com as pessoas. Então, às vezes eu estou conversando com alguém, falando no celular ou mexendo ali no celular. Isso é uma coisa que para sua imagem pode ser algo não interessante, né? Outra coisa, a forma de você se comunicar, o tom da sua voz também estão ligados à sua imagem. Então, se eu sou uma pessoa mais expansiva, se eu estou falando com uma pessoa um pouco mais tímida, talvez eu tenha que equilibrar um pouquinho essa comunicação para que ela funcione. Não é você deixar de ser você. É você dar só uma descida ali para poder chegar e a outra pessoa também ficar um pouco mais confortável. Evitar navegar por assuntos complicados como esporte, política, religião, também pode te ajudar nessa construção da imagem. Se você está no ambiente de negócios, foque em negócios, foque em falar sobre isso
E uma outra coisa, não se esqueça que a sua imagem, ela não é só a sua pessoa física aqui, né, de carne e osso, não. A tua imagem, ela vai lá para a tua rede social. Então não adianta ter tudo isso que eu disse, de eu tenho um dress code perfeito, uma comunicação super clara, eu sou ótimo de oratória, eu sou super simpático, eu acolho todo mundo, mas lá na minha rede social essa imagem ela não conversa. Então as coisas que eu divulgo, compartilho, a forma como eu me porto lá, ela tem que conversar com a pessoa que eu demonstrei ser ali. Então eu volto nos assuntos, né? Reflita, pense duas vezes antes de postar algo sobre esporte, política e religião, que esses são três assuntos que a chance de divergência ela é muito mais alta do que de convergência. A não ser que você tenha uma rede que é exclusiva para falar daquilo e tá todo mundo falando a mesma língua, né? Mas quando a gente pega, por exemplo, Facebook, Instagram, LinkedIn, que são mídias um pouco mais de massa, é bastante complicado a forma como você, não é nem o que você fala, mas é a forma como você traz esses assuntos ali. Então, como é que você quer a construção da sua imagem? A nossa imagem, pessoal, é um monte de tijolinho que a gente vai colocando. Então, eu acho que basicamente, Fernando, é isso, né? Um dos erros do networking é não cuidar da imagem de 360 graus. Eu entender que, e eu volto na questão das redes, né? Hoje terminou o evento, é muito natural que a pessoa te siga no Instagram, por exemplo. O que que ela vai encontrar lá, né? Será que ela vai encontrar a mesma imagem que ela encontrou no evento e que ela se interessou? Então, pensa nisso aí para cuidar da sua imagem 360 graus, presencial e também online. Obrigado, Fernanda, por trazer aí os pontos para a gente. E esse daqui foi o conteúdo do podcast de hoje. Alguns erros que são comuns quando a gente faz networking, para você refletir um pouco sobre eles. Espero que você não tenha marcado muitos aí como hábitos que você costuma fazer, mas caso os faça, pense numa forma, pense nessas dicas que a gente trouxe aqui para evitar esses erros. Lembre-se que muitas vezes você vai ter uma única oportunidade de causar uma boa impressão. Muitas vezes você vai ter uma única oportunidade ou uma ótima oportunidade de criar uma conexão. Então não deixe isso passar. Tem uma frase que eu gosto muito de que a gente não perde oportunidades, a gente passa elas para alguém. Então, quando a gente erra numa estratégia que os relacionamentos são tão importantes, a gente acaba perdendo muita oportunidade. Então, toda vez que você tiver essa disposição, a proposta de hoje vou fazer networking, hoje eu vou para um evento de networking, pensa nisso que a gente conversou, continue acompanhando nosso podcast. Por 52 semanas a gente vai ficar aqui, a gente vai trazer convidados e a gente vai compartilhar com vocês muitas dicas e ferramentas para que você faça networking com qualidade, de forma estratégica e principalmente te traga resultados, sejam eles quais você definir que são resultados. Eu sou Cleiton Benísio, eu sou especialista em networking profissional há 9 anos e nas próximas 52 semanas a gente vai estar aqui no podcast 52 Semanas de Networking. Então siga aqui o nosso canal, siga as nossas redes para você acompanhar as novidades, os conteúdos que a gente vai colocar lá. E até a próxima. Quero agradecer a Octacom, onde esse estúdio aqui onde o podcast está sendo gravado. Quero agradecer também ao BNI Ceará, BNI é a maior organização de networking do mundo, e agradecer a produção da Inspira Comunicação. Obrigado por estar aqui e até o próximo podcast.